Olá, seja bem-vindo ao Caso Você Tenha Se Perdido, uma série de vídeos onde eu analiso tudo o que mais importante aconteceu no mês que se passou. Uma das primeiras coisas que eu gostaria de falar, talvez uma das mais importantes que aconteceu nesse mês, foi a aprovação do piso salarial para a enfermagem, através da lei número 14.480. Tem dois aspectos muito importantes que eu gostaria de falar sobre o piso salarial da enfermagem. Que o intuito principal dele é inegável que foi uma grande conquista para a classe, que isso aí tentou erradicar esses salários miseráveis que se pagavam no país inteiro, estabelecendo uma quantia mínima e justa para essa classe que é tão importante no contexto da saúde. Mas eu queria trazer dois aspectos para que os meus amigos enfermeiros, e também serve para todas as outras classes da área da saúde, é a seguinte. A primeira delas é que a gente não deve, obviamente, dinheiro, né? O capital, ele é importante. Aqui eu não estou tentando ser niilista dizendo que dinheiro não é importante, dinheiro é importante, mas ele não é a coisa mais importante. Se você acha que trabalha para uma outra pessoa ou trabalha para si mesmo, pensando dessa forma, você sempre vai se ater muito a esse aspecto financeiro e ao dinheiro especialmente, né? E na verdade não deveria ser a coisa mais importante que você deveria buscar como satisfação, como métrica de sucesso. Você sempre tem um certo aspecto de comparação com outras pessoas, com outras classes. Compara aquilo que você ganha com o que essas outras classes ganham, né? Se você ganha muito ou se você ganha pouco. Então, primeiro, você não deve considerar a recompensação financeira como o mais importante critério norteador do seu sucesso. Você não deve se comparar com outras pessoas, com outras classes, sobre o que você ganha como recompensa em si. Se você gosta de fazer isso que você faz, se o que você faz ajuda a outras pessoas, se o que você faz ajuda o mundo ao seu redor, e se você se sente satisfeito com isso que você faz. Isso aí vale para todas as classes, não só da enfermagem, mas também fisioterapeutas, médicos, psicólogos, nutricionistas e tudo mais. E o segundo aspecto que eu gostaria de comentar sobre a aprovação do piso salarial, essa judicialização que se formou depois que o piso foi aprovado, né? Muitos hospitais, principalmente os privados, estão se negando ou estão colocando dificuldades em relação a isso, né? E o que eu queria recomendar para meus colegas enfermeiros é que eles não criem problemas imaginários. Se o piso salarial vai ser cumprido ou não, quando vai ser cumprido ou não, se isso vai trazer melhorias para o seu serviço e para a área da saúde como um todo, se isso vai causar demissões ou não, isso não está sob o seu controle. Epicteto nos fala que uma das principais atividades da nossa vida é separar o que está sob o nosso controle daquelas que não estão sob o nosso controle. Todos esses aspectos que eu falei não estão sob o nosso controle. Portanto, esse tipo de situação, a gente não pode se preocupar com elas. E sim, a gente se preocupa com as coisas que estão sob nosso controle. Sobre a gente fazer o melhor que a gente pode fazer no nosso trabalho, continuar prestando uma boa assistência ao nosso cliente, nosso paciente. Isso é o que realmente importa. O segundo fato mais importante que houve nesse mês foi o triste caso de um esfaqueamento que ocorreu em Mato Grosso, na cidade de Primavera do Leste, onde uma técnica de enfermagem e uma médica foram esfaqueadas por um usuário lá que estava descontente com o atendimento que ele tinha recebido. E a análise que a gente precisa fazer é que todas as pessoas saem de casa correndo esse risco de não voltar mais, né? Muitas pessoas estão aí dando seu último suspiro e nem sabem disso. Poderia acontecer comigo, poderia acontecer com você. Aconteceu com essas colegas lá no Mato Grosso, né? Uma foi a óbito e a outra ainda está internada na UTI, em estado grave. A maioria das pessoas sai de casa achando que é imortal. A gente acha que vai viver para sempre. Isso é uma forma egoísta de ver o tempo se passar. Mais uma vez, a gente precisa se lembrar que a gente é mortal, e é uma das máximas estoicas, que é o conceito de memento mori. Lembre-se que você é mortal, que você pode morrer, por isso não adie nada, entendeu?
lembre-se sempre que a sua vida é finita. Então, como o próprio Marco Aurélio fala, né? Lembre-se que você pode deixar essa vida agora mesmo. Deixe que isso norteie o que você faz, o que você diz, o que você pensa. Então, não adie os seus projetos, não adie falar para aquela pessoa que você ama ela, não adie pedir desculpas. Não adie, porque tanto nós como as pessoas que nós amamos, elas são finitas, né? Elas podem não voltar mais. Isso, na verdade, acontece muito frequentemente, porque a morte é um processo natural da existência humana. Esse mês, o livro que eu gostaria de recomendar é o livro A Grande Gripe, do John Barry, e retrata a pandemia mais mortal de todos os tempos, que foi a pandemia de H1N1 em 1918, mais conhecida como pandemia da gripe espanhola. Na verdade, leva esse nome, mas o foco inicial foi nos Estados Unidos. Uma das coisas mais interessantes que eu vejo em ler livros é perceber que a gente não precisa ficar lendo noticiários ou então grudado em redes sociais para a gente se manter informado do que está acontecendo no mundo, porque os fatos se repetem, né? Então, essa pandemia que aconteceu recentemente do coronavírus, todas essas coisas de processo de infecção, de como ela se espalha, de pessoas negando as formas de tratamento, a ciência sendo contestada, isso tudo aconteceu nessa gripe no início do século passado. Então, uma boa forma de entender o que está acontecendo hoje é olhar para fatos que aconteceram no passado, porque eles muito provavelmente vão se repetir. Ler bons livros pode ajudar muito no processo de entendimento do que está acontecendo, na verdade, no presente. O podcast que eu vou indicar nesse mês é uma entrevista no podcast Flow com o filósofo, professor, escritor Clóvis de Barros Filho. Eu sempre gostei muito do Clóvis, eu acho ele muito espontâneo. Ele é daquele tipo de pessoa que a gente chama de vulgarizador da filosofia, né? Ele pega uma coisa que muitas vezes pode parecer complexa, né? Uma coisa que foi escrita há muito tempo, com textos com palavras difíceis de entender, e ele facilita para uma linguagem mais atual, para uma linguagem mais acessível. Então, é esse tipo de pessoa que eu gosto de seguir e que eu gosto de recomendar. Então, ele é muito engraçado nisso, ele fala muito palavrão, ele é muito espontâneo. E nessa entrevista que ele deu lá pro Flow, dá pra gente falar muito sobre filosofia. Ele também fala do livro que ele está lançando agora, que é o Epaminondas, o Gato Questionador. E eu recomendo bastante se você quiser ter umas 2 horas de bom conhecimento sobre filosofia. Muito obrigado por assistir esse vídeo. Se você gosta desse tipo de conteúdo, não se esquece de se inscrever no canal, compartilhar com seus amigos. Quem se vê na próxima. Até mais.